A paz de Cristo, irmãs. Eu sou Angelita Amaral da Silva. Encontrei esse canal há poucos anos por indicação da minha prima. Desde então, tenho tido minha fé muito edificada pelos vídeos que a irmã Ângela posta. Agora eu estou muito feliz por poder participar do canal enviando o meu próprio testemunho. Finalmente eu tomei coragem. Meu testemunho, irmãs, envolve acontecimentos que eu não queria mais relembrar. Tenho vergonha, mas penso que talvez alguém que ouvir possa ser edificado, possa através dele receber uma resposta de Deus. Meu testemunho é tanto sobre minha conversão quanto o meu cabelo. Eu sou do interior do Ceará, de Quixadá. Vivi lá toda a minha infância e quase toda a adolescência. E eu acho que sim, eu fui feliz. Enquanto vivi com meus pais, fui filha única. Meus pais me criaram da melhor forma que eles podiam. Nunca me faltou roupa, calçados, comida, nunca passei fome. Não éramos ricos, mas meus pais faziam tudo pelo meu bem-estar. Fui até muito mimada, eu acho. Com 15 para 16 anos, estando na escola, eu tinha uma amiga que me incentivou a pintar o cabelo. Foi aí que a minha história do cabelo começou. Ainda me lembro que essa amiga dizia que, como eu tinha a pele clara e os olhos verdes, eu deveria ficar um espetáculo de loira. E eu lembro claramente disso, porque ela amava usar essa palavra, espetáculo. Tudo para ela que era muito bom era um espetáculo. Realmente eu tenho uma pele clarinha e tenho olhos claros, esverdeados, herança da minha avó materna. Porém, meus cabelos são castanho escuros e bem enrolados, como os da minha mãe. Aí, depois de tanto ouvir minha amiga falando isso, comecei a apurrinhar a minha mãe para que ela me levasse ao cabeleireiro. E depois de muito eu insistir com minha mãe, ela me levou. A minha intenção no início era só clarear um pouco os meus cabelos. Porém, chegando no salão, eu também quis alisar. Mas o problema é que minha mãe gostava muito dos meus cachos. Ela não queria que eu fizesse isso, mas eu implorei, chorei, e ela, que sempre fez tudo o que eu queria, acabou permitindo que a cabeleireira alisasse e clareasse o meu cabelo. Quando eu cheguei no salão, aliás, assim que nós chegamos no salão, eu fiquei apaixonada por um cartaz enorme que tinha lá na parede, com uma loira de cabelo bem comprido e bem sensual. E eu desejei ficar igual a ela. Quando a cabeleireira alisou o meu cabelo, que os cachos desceram, meu cabelo ficou quase na cintura. Ficou lindo. Aí eu aproveitei que minha mãe havia me deixado lá sozinha, ficando de ir me buscar só no final do dia, e pedi que ela cortasse também uma franja. Eu mandei a cabeleireira fazer a descoloração completa. No começo ela não queria, porque o acordo que ela fez com minha mãe era só clarear um pouco o meu cabelo. Só que eu havia ficado apaixonada por aquele loiro que eu vi naquele cartaz do salão. Então eu falei para ela: o cabelo é meu
e eu quero assim. Se você não fizer, eu vou dizer à minha mãe que não gostei e não vou deixar ela pagar o serviço. E aí depois nós procuramos outro profissional e eu vou fazer de qualquer jeito o que eu quero fazer no meu cabelo. Então é melhor você fazer o que eu estou te pedindo mesmo. Ela me olhou de cara feia e passou o dia assim, trabalhando no meu cabelo de cara feia. Mas ela deu o seu melhor, profissionalmente falando. Porque no final do dia, meu cabelo estava lindo. Eu era outra pessoa. A conta ficou nas alturas. Minha mãe quase teve um ataque. Mas como não tinha jeito, ela pagou. E nós fomos embora. No caminho para casa, todos por quem nós passávamos me elogiavam, dizendo para minha mãe que a filha dela era linda. Minha mãe ficava toda orgulhosa. Assim, quando chegamos em casa, ela já não estava mais com raiva de mim. O meu pai, por outro lado, não gostou nem um pouco e brigou muito com a minha mãe. Disse que eu fiquei muito adulta, que iria atrair muitos olhares. Mas depois ele também parou de reclamar e se acostumou. Só que ele estava certo. Depois disso, tudo mudou. Incrível, minhas irmãs, como algo que nós pensamos que é tão simples, tão bobo, e algumas podem dizer até insignificante, mas como isso pode mudar a vida de uma pessoa, como mudou a minha. Até aquela idade, eu me comportava na escola como uma perfeita criança, sem muita preocupação. E nunca tive uma ambição tão cedo de querer ser adulta ou querer namorar. Mas mudou, isso mudou. Porque eu parei de brincar com as minhas amigas. Não brincava mais de elástico, de bola, porque eu não queria suar e estragar a minha escova. No lugar disso, eu comecei a namorar depois da aula. E a minha amiga ficou com inveja de mim, aquela mesma amiga que me aconselhou a pintar o cabelo. Ela ficou com raiva porque eu fui indicada na minha sala para desfilar no final do ano pelo título de rainha da escola. E eu fui, desfilei e ganhei o título. E depois eu tomei o namorado dela. E ficamos inimigas. Nunca mais nos falamos. Tinha outra menina também da minha sala, que gostava de jogar bola comigo. Nós jogávamos de carimba. E como eu parei de jogar, ela veio perguntar o porquê. E eu comecei a explicar a ela, mostrar o meu cabelo e disse que não queria estragar a minha escova. Aí, sem mais nem menos, ela começou a falar umas coisas. Falou que eu não devia pintar o cabelo porque Deus não gostava. Ele gostava das coisas naturais, da forma que ele fez. Ela era crente. Quando ela falou isso, pela primeira vez na minha vida, eu experimentei um ódio dentro de mim, que eu nunca havia sentido. O ódio era daquela menina. E, ao mesmo tempo, eu ouvi uma voz falando assim na minha cabeça: acuse ela. Pergunte assim: se você é crente, por que você está jogando bola? Deus também não aprova jogo de bola. Quando eu falei isso, ela simplesmente baixou a cabeça e se afastou, triste. E eu fiquei ali, rindo dela, com o restante da turma. Desde muito nova, eu sempre fui assim. Não gostava que criticassem as minhas decisões, nem que ditassem a minha forma de viver. Bem, depois disso, eu cresci. E sempre desse jeito, mimada. Cresci também namorando com um e outro. Eu enganava os meninos, mentia, eu não gostava de ninguém.
Aí chegou um tempo em que minha mãe adoeceu e chegou a falecer. Então meu pai, com muito pouco tempo, se casou novamente. E como eu não me dava com a nova esposa dele, arrumei minhas trouxas e vim para Fortaleza, morar com uma tia minha, que aliás era irmã da minha mãe, e me recebeu muito bem. Na verdade, eu convenci meu pai a me deixar vir para Fortaleza com a desculpa de que eu queria entrar em uma certa instituição para fazer um certo curso que eu queria há muito tempo. E meu pai, como queria sempre uma educação melhor para mim, permitiu. Quando cheguei aqui, entrei sim na instituição e estudei por um tempo, mas logo depois tranquei, não quis mais. Nessa instituição, eu conheci umas meninas que me ensinaram a ganhar dinheiro fazendo favores, usando o corpo, sabe como é, né? E eu gostei e me acostumei. E aqui começa um capítulo da minha vida do qual eu não tenho orgulho nenhum, nem quero contar os pormenores para vocês. Tudo que eu contar é somente para vocês compreenderem de onde o Senhor me tirou e como Ele me mudou. Então, eu entrei naquela vida fácil, até porque para mim era maravilhoso. Eu era nova, linda, atraente, era conveniente. Além do mais, a gente tinha um círculo fechado e seleto de amizades, para não dizer clientes, que para nós era muito seguro. Além do mais, eu ainda tinha a mordomia de poder escolher, porque havia muitos rapazes que queriam sair comigo. Não só isso, mas homens também, e homens casados. Com isso, eu ganhei muito dinheiro. Eu comprava tudo o que eu queria. E eu amava isso, porque assim havia sido toda a minha vida. Antes, meus pais me mimavam. Agora, eu mesma me mimava. Eu sempre dizia, eu mereço isso, eu mereço tudo do bom e do melhor. Eu pagava meu salão de beleza, roupas novas, sapatos e etc, etc, etc. Tudo que você possa imaginar que uma moça possa querer, eu podia pagar. Só que um belo dia, minha tia descobriu tudo que eu fazia. Acontece que uma menina soube que eu peguei um cliente dela. E então ela me entregou para minha tia. E como a minha tia era muito católica, daquelas conservadoras mesmo, bem moralistas, ela não gostou nada e me expulsou de casa. Só que eu era fria e nem liguei para isso. Simplesmente peguei minhas coisas e saí. Aluguei um apartamento e fui viver. Depois convidei uma amiga para morar comigo e nós rachamos as contas e ficou tudo certo. Só que minha tia não se conformou. Ligou para o meu pai e contou tudo o que eu estava fazendo. Meu pai bateu lá na minha casa, na minha porta. Quando eu abri a porta e vi ele ali na minha frente, com a minha madrasta do lado, eu já sabia que minha tia havia contado tudo para ele. Ele entrou, sentou com a minha madrasta e começou a dizer que estava com muitas saudades, que me amava e que eu deveria visitá-lo mais vezes, enfim. Mas depois começou a me fazer perguntas. E eu disse logo, pai, pode falar, o que o senhor quer saber? Aí ele começou a me questionar sobre tudo que minha tia havia dito para ele. E eu falei a verdade.
Disse a ele: sim, a minha vida agora é assim, e é a minha vida, e eu não admito que ninguém interfira na minha vida. Então ele começou a brigar comigo e chegou a gritar. Eu levantei a voz também, e a minha madrasta não gostou. Me mandou baixar a voz, não falar naquele tom com meu pai. Eu mandei ela calar a boca, porque ela estava dentro da minha casa. E o meu pai disse para eu não gritar com ela. E eu acabei expulsando os dois da minha casa aos berros. Foi uma confusão nesse dia. Mas depois disso, meu pai não me procurou mais. E eu continuei levando a minha vida. Na rua do nosso prédio, tinha uma igreja pequena. E sempre que eu e minha amiga passávamos lá, duas jovens que sempre ficavam na porta entregando o folheto e convidando pessoas para os cultos, sempre nos paravam. Ofereciam folheto e nos falavam alguma coisa de Deus, que eu nunca dava atenção. Mas eu recebia o folheto, ria na cara delas, amassava o folheto e jogava no chão. E ainda cuspia. Porque elas me lembravam muito daquela minha amiga da escola. E eu ria quando eu me lembrava. Uma das jovens sempre me olhava com raiva quando eu rasgava o folheto. Mas a outra olhava para mim e dizia assim: Jesus te ama e tem um plano na sua vida. Eu nem esperava ela terminar a frase e saía. Era assim, minha irmã, que eu me comportava quando falavam do Evangelho para mim. Eu desprezava as coisas de Deus. Eu só pensava em dinheiro e futilidades, em beleza, em estar bonita para ser adorada pelos homens. Nossa, era isso que eu gostava. Meu dia só era bom depois que um homem dizia que eu estava linda. E mesmo assim, mesmo eu sempre fazendo isso, quando eu passava na frente da igreja, aquelas irmãs insistiam em sempre me oferecer um folheto. E eu fazia a mesma coisa, rasgava, jogava no chão e cuspia. Como já falei, irmã Ângela, não me orgulho dessas coisas. E conto isso para você para mostrar como eu era antes de aceitar ao Senhor Jesus na minha vida. Houve outra vez também em que eu estava numa loja de cosméticos, comprando perfumes e cremes. Eu estava na fila e na minha frente tinha uma senhora com uma menininha. A menina devia ter assim mais ou menos uns 8 anos de idade. E ela começou a olhar para mim e a pegar no meu cabelo, falando assim: que cabelo lindo! Olha, mãe! Nessa época, meu cabelo estava nas nádegas e era liso e loiro. Onde eu passava, sempre chamava a atenção. Aí, a menina, olhando para mim, falou assim: mas Jesus não gosta do seu cabelo assim. Você tem que deixar sair o seu cabelo natural. Aí, quando a menina disse isso, que eu reparei na roupa delas, nos cabelos, na cara sem sal, sem brinco, sem cordão, sem pulseira, sem maquiagens e com os vestidos bem sem graça, porque era assim que eu chamava os crentes, os sem sal, os sem graça. Irmã do céu, quando a menina falou de Jesus, falou essa palavra Jesus, eu fiquei com um ódio tremendo. O mesmo ódio que eu sentia quando aquelas moças me entregavam aquele folheto. Botei uma cara bem feia, larguei os meus produtos ali no balcão e ainda disse assim para o caixa: houve um tempo em que essa loja era mais bem frequentada, e fui embora. Eu não suportava crente, irmã.
Ainda mais porque eles sempre falavam do que eu mais amava e idolatrava, que era o meu cabelo. Aliás, eu me achava uma boneca. Achava que tinha cabelo de boneca, queria ser uma boneca. Eu queria ser a Barbie. E eu vivi muito tempo nessa ilusão. E sofri muito também, por não comer quase nada. Não sei nem como eu não peguei alguma doença, porque eu comia muito pouco para estar sempre magrinha. Mas muitas vezes, o que muitos não sabiam é que depois dos meus programas, eu voltava para o meu apartamento luxuoso, deitava no meu sofá confortável, tomando o meu vinho caro e chorava sozinha. Irmã, eu chorava. Às vezes lembrava da minha mãe. Sentia muito a falta da minha mãe, porque eu sabia que ela sim havia me amado de verdade. As amizades que eu tinha eram falsas. Os homens só queriam o mesmo que eu: usar, usufruir. As pessoas não tinham valor para mim, valor no sentido de importância. Elas tinham sim preço, assim como eu tinha também. Pensar essas coisas me fazia sofrer, porque eu queria encontrar sim um amor, mas eu não encontrava. Todos ao meu redor, homens ou mulheres, só queriam me usar, tanto quanto eu os usava. Aí, numa bela manhã, saí para comprar pão e tive que passar em frente à igreja. Passei bem na porta, mas naquela ocasião não tinha ninguém lá, estava aberta. E eu dei graças a Deus por isso, que naquele dia não teria aquelas meninas para me importunar. Pensei assim e depois ri comigo mesma, dizendo: que graças a Deus que nada, eu nem acredito em Deus. Quando terminei de pensar assim, ouvi um psiu atrás das minhas costas. Olhei para trás e era uma daquelas moças, a menina que sempre me entregava os folhetos. Eu olhei para ela e pensei: ah, danadinha, escondida dentro da igreja para pegar o povo de surpresa. Ela olhou para mim e eu falei logo assim: o que é? Não quero folheto hoje não. E ela me respondeu: não vou te dar folheto, vou te dar uma palavra. Isso se você for corajosa para receber. Ah, irmã, quando eu ouvi aquilo, já estufei o peito orgulhosa. Ninguém me desafiava daquele jeito. Eu respondi logo: sou corajosa sim, pode falar. O que é? Aí ela disse: hoje Deus está mudando a sua vida. Você recebe isso? Eu disse: ah, eu recebo. Na minha cabeça, aquilo não tinha significado nenhum. Tanto fazia para mim. Aí ela disse: pois diga amém. Aí eu disse: ah, aí você já quer demais. Tchau. E fui embora para a padaria. Na volta, eu a vi de longe, ali na calçada, na frente da igreja, mas não quis mais conversa com ela. Cortei caminho. Irmã, depois daquele dia, minha vida se acabou. Não existe outra palavra para descrever o que aconteceu na minha vida depois daquilo. Tudo simplesmente desmoronou, ruiu. Primeiro, eu adoeci. Eu quase nunca adoecia, nem pegava uma gripe. Minha saúde sempre foi de ferro. Mas eu adoeci e não pude trabalhar por muito tempo. Aquilo defasou bastante as minhas reservas, que baixaram muito, diminuíram muito, sem nem eu perceber. Minha cabeleireira se mudou da cidade e eu tive que ir procurar outra, que errou a mão e me fez ter um corte químico, que me deixou
com os cabelos na altura das orelhas. Meu cabelo simplesmente derreteu. Foi uma coisa insana. Eu precisei colocar mega hair. E até abri um processo contra aquela mulher, só que não deu em nada, eu só tive prejuízo, porque ela ganhou a causa. Depois disso, minha clientela começou a sumir. Minha renda despencou, meu nível de vida baixou, de um jeito que eu tive que me mudar para um lugar mais simples. E fiquei cheia de dívidas. Pensei até nesse tempo em acabar comigo mesma. Até que chegou o dia em que o dono da casa bateu na minha porta e eu não tinha como pagar o aluguel. Nessa noite eu me desesperei e saí na rua catando clientes, coisa que eu nunca precisei fazer. Só depois de muito tempo encontrei um homem que me falou: olha, eu só tenho essa quantia aqui, então ou eu pago o lugar onde nós vamos, ou eu pago a você pelo seu serviço. E como eu precisava do dinheiro para pagar o aluguel, eu acabei levando ele para a minha casa. Nesse dia também, eu não tinha nada para comer. Já fazia 3 dias que eu tinha um pote de feijão na geladeira e uma garrafa com meio litro de suco de laranja. E só. Nenhuma amiga me ligava. E eu era orgulhosa demais para contar para alguém o que eu estava passando, ou para pedir alguma coisa. Nem pensar. Jamais eu pediria alguma coisa a alguém. O meu lema era: eu não faço o meu, pois cada um que faça o seu. E eu sempre repetia isso para todo mundo, para que ninguém me pedisse nada também. E eu nunca pedia nada a ninguém. Preferia ficar com fome do que me humilhar. Eu era assim. Mas, naquela noite, ali estava eu, já me humilhando. Tendo que ir atrás de clientes, porque outrora eles que vinham atrás de mim. Então, ao chegarmos na minha casa, deixei aquele homem no sofá e fui ao banheiro. Quando voltei, ele estava diferente, com os olhos vermelhos, e ficava olhando para mim com a cara de bravo. Eu pensei: pronto, peguei um doido. E agora? O que vai acontecer comigo, sozinha aqui com esse homem? Aí, sem ver nem para quê, ele começou a falar assim, com uma voz bem grossa: você não vai tocar no meu cavalo, porque você recebeu a palavra do homem de branco, e eu não posso mais usar você. E tem mais, ele vai arrancar a minha coroa da sua cabeça. Irmã, eu não entendi nada do que ele disse, só depois. Mas naquela hora ele só falou isso e de repente se levantou e foi embora. E eu fiquei ali, sem entender nada. Por um lado, eu estava aliviada por ele ter ido embora, porque eu estava com medo. Mas por outro lado, eu também fiquei com muita raiva, porque tinha tido muito trabalho para conseguir um cliente. E agora ele tinha ido embora, e eu tinha perdido o dinheiro do meu aluguel. Ali, eu me desesperei e comecei a chorar e me perguntar como a minha vida tinha ido parar naquele buraco. Foi aí que um pensamento veio na minha mente. Foi aquela menina. Aí a ficha caiu. Lembrei que o homem tinha falado que eu havia recebido uma palavra. E só quem havia dado uma palavra para mim tinha sido aquela moça da igreja, que tinha me oferecido de receber uma palavra. Só podia ser isso. Aí, naquela hora, a ira tomou conta de mim de novo
E eu pensei, eu vou lá, vou falar com ela, vou mandar ela desfazer essa macumba que ela jogou na minha vida. E fui mesmo. Eram mais ou menos umas 8:30 da noite. E eu pensei que a igreja deveria estar aberta, porque quase sempre estava. Eu andei um pouco mais para chegar lá, porque não morava mais no apartamento que ficava mais perto da igreja. Agora eu morava um pouco mais distante, mas eu fui. E fui o caminho todo vociferando ameaças contra aquela menina e contra os crentes, xingando os crentes de macumbeiros, de agoureiros e coisa e tal. Eu estava com muita raiva. Na minha cabeça, aquela menina era a culpada de tudo aquilo que estava me acontecendo. Quando cheguei na frente da igreja, a igreja estava cheia. Estava havendo um culto. E eu fiquei em pé lá fora, olhando para dentro, para ver se eu conseguia ver aquela moça. Um senhorzinho de gravata que estava na porta veio falar comigo, me deu boa noite e perguntou se eu queria entrar. Eu disse que não, que estava só procurando alguém, mas que já iria embora. Falei assim, sabe, bem abusada. Mas ele, com aquele sorriso doce e muito paciente, insistiu comigo e eu entrei. Quando eu coloquei o pé dentro da igreja, senti assim, tipo um refrigério, algo que do nada me acalmou. Aquela ira toda que eu estava sentindo fez igual poeira, assentou. E eu pensei, valha, o que foi isso? Porque foi uma coisa tão brusca que eu senti a diferença em mim. Aí, olhei para um banco que não tinha ninguém e me sentei. E fiquei tentando encontrar com o meu olhar a moça que tinha falado comigo. E comecei a me distrair. Olhava para um, olhava para outro, olhava para as flores que tinha na frente do púlpito. Enfim, comecei a prestar atenção nas coisas ali e a me distrair. E comecei a prestar atenção também na palavra que estava sendo falada. De repente, a minha atenção ficou ali, naquele homem que estava falando, o pregador. Aí, alguma coisa começou a dizer na minha mente e me mostrar como a minha vida era horrível. E eu comecei a pensar em todos os meus problemas, na fome que eu estava passando, no dono do imóvel que iria me pôr na rua. E aí nessa hora eu falei comigo mesma, eu estou tão cansada disso tudo, tão cansada, e as lágrimas foram caindo pelo meu rosto. Nessa hora o pregador gritou, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nessa hora, irmã, eu comecei a chorar de verdade. Chorava que soluçava. E o mais interessante, comecei a não me importar com quem estivesse me vendo. Parecia que toda a tristeza do mundo e toda a raiva que eu estava sentindo estava saindo de dentro de mim por aquelas lágrimas. Nessa hora, a minha atenção se voltou para minha mão direita, porque eu senti uma coisa andando em cima da minha mão. E quando eu olhei, era um bicho preto, parecia assim um piolho. Eu olhei e tomei aquele susto. Eu disse, valha, estou com um piolho. Automaticamente botei as mãos na cabeça. Foi aí que eu senti, como se fossem muitos piolhos e tapurus friviando na minha cabeça. Claro que eu não conseguia ver em cima da minha cabeça, mas era algo que me dizia isso, que me comunicava, que aquilo na minha cabeça se mexendo eram bichos, piolhos e tapurus. Aí eu comecei a pegar nos meus cabelos e eu vi, irmã,
muitos bichos caindo pelos fios dos meus cabelos. Eu fiquei apavorada. Eu levantei e comecei a sacudir a cabeça e a pular para ver se aquelas coisas caíam da minha cabeça. Eu estava apavorada. A partir daí, irmã, juro para você, não lembro de mais nada. Só lembro de muitas irmãs estarem em volta de mim com as mãos estendidas, orando e expulsando. Quem estava lá e viu a cena, me contou depois que eu me endemoniei. Dizem que eu dava uns pulos de 0,5 metro de altura e falava com uma voz que não era de mulher e numa língua também que não era a nossa. Disseram também que foi um tempão que os irmãos oraram para expulsar o que tinha em mim, que eles disseram que eram legiões que se manifestaram no meu corpo. Quando eu acordei, irmã, que voltei a mim, meu corpo estava todo dolorido. Eu estava sentada com 2 irmãs me amparando, e eu chorando, e contando tudo da minha vida para elas, tipo assim, confessando, sabe? Contei quem eu era, o que eu fazia, contei que eu odiava os crentes, que a minha vida estava destruída, que eu estava passando fome, que ia ser despejada, que estava abandonada, que não tinha a quem pedir socorro. E quanto mais eu falava, mais eu chorava. Só que todos ali foram amorosos comigo. O pastor perguntou se eu queria aceitar a Jesus, e eu disse que sim. Aí ele colocou a mão na minha cabeça e orou por mim. Foi só depois disso que eu me acalmei de verdade e consegui sentir paz. Uma paz maravilhosa, completa e perfeita que eu nunca havia sentido na vida. Parecia que eu não tinha problema nenhum, que o mundo era lindo, que as pessoas eram maravilhosas, sabe? Era essa a impressão que eu tinha. E que estava tudo bem. Aí o pastor gritou assim: Irmã Silvana, vem dar um abraço nela. E quando a irmã Silvana chegou, aí que eu chorei mesmo, porque era aquela jovem que me dava sempre aqueles folhetos que eu amassava, jogava no chão e cuspia neles. A irmã Silvana era professora de EBD daquela igreja e ela foi a minha discipuladora. E ali, irmã, os irmãos se reuniram e fizeram algo lindo. Pagaram meu aluguel. Me deram também uma cesta básica. E as irmãs ainda se reuniram e me deram roupas decentes para que eu começasse a me congregar. Mas, irmã, naquela mesma noite, quando voltei para casa, com o dinheiro do aluguel e com a cesta básica, antes de qualquer coisa, eu fui ao banheiro. Peguei uma tesoura grande e cortei aquele cabelo todinho. Cortei até onde eu pude cortar e joguei tudo no cesto do lixo, com a maior satisfação da minha vida. Naquela noite, irmã, eu dormi maravilhosamente bem. Não precisei beber nada para pegar no sono. E no outro dia, fui num salão de beleza para raspar a cabeça. Mandei raspar mesmo, fiquei careca e encerrei de vez aquele capítulo horrível da minha vida. Enquanto eu cortava o meu cabelo, olhando no espelho, eu me lembrei do que aquele demônio havia dito na boca daquele homem. Que o homem de branco ia arrancar a coroa do demônio da minha cabeça. E não é que foi mesmo? E aconteceu naquela mesma noite. E foi isso, irmã. Esse é o testemunho da minha conversão e do meu cabelo. E desde então, eu estou vivendo em novidade de vida. Jesus, irmã, não me deixou careca. Meu cabelo cresceu bem rápido, está enorme, é escuro e cacheado. E meu cabelo é abençoado, para a glória do meu Salvador.
E eu amo meu cabelo. Ele é cheio de unção. Não parece mais aquela coisa que eu tinha, aquele cabelo que parecia mais cabelo de milho, cabelo de boneca, artificial, sem vida. Não, meu cabelo é lindo e não é mais cheio de demônios, é cheio de unção. E esse é o resumo, amada, da minha história, do meu cabelo e da minha conversão. E se eu puder deixar uma palavra para vocês, seria a seguinte: sejamos como o Senhor Jesus nos fez. Se Ele nos fez assim, é porque Ele se agrada de nós assim. E que nós não queiramos aparecer mais do que Jesus precisa aparecer. Meu versículo favorito é aquele que diz: que Ele cresça e que eu diminua. Louvado seja o nome do Senhor. Fiquem com Deus e amém.